Olá pessoal, hoje vamos aprender um pouco mais sobre a Argentina. As relações entre Argentina e Brasil são tanto estreitas como históricas e abrangem todas as dimensões possíveis: economia, comércio, educação, cultura, turismo, defesa, ciência e tecnologia, entre outras. De guerra e rivalidade à amizade e aliança, esta complexa relação se estende por mais de 2 séculos. Os dois países combinados representam 63% da área total da América do Sul, 60% de sua população e 61% de seu PIB. O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina, e a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. A oficialização da Aliança Estratégica Brasil-Argentina foi firmada pelos presidentes Fernando Henrique Cardoso e Carlos Menem em abril de 1997. A Argentina é o principal parceiro político do Brasil. O Mercado Comum do Sul obteve papel central na política externa de Kirchner, com a aproximação dos países sul-americanos para a consolidação de um bloco econômico na região. A Argentina casualmente opta por trabalhar os laços comerciais com o Brasil, seu maior parceiro comercial atualmente. Há anos, a relação dos dois países define a política externa de todo o continente. Principais rios em importância. Os rios principais são o Paraguai, o Bermejo, o Colorado, o Uruguai e o maior de todos, o Paraná. Os dois últimos juntam-se antes de desaguar no Oceano Atlântico, formando o estuário do Rio da Prata. O clima argentino é em geral temperado, com os extremos a ir do subtropical a norte ao árido barra subantártico no extremo sul. Rio Prata. Do lado do Atlântico, destaca-se o Rio da Prata, nome que se dá ao estuário, que é fruto do encontro dos rios Paraná e Uruguai com o Oceano Atlântico. Tem mais de 300 quilômetros de comprimento, largura que chega a 200 quilômetros e descarga média de 23.300 metros cúbicos por segundo, perdendo na América do Sul somente para a do Amazonas. Rio Paraná. O Rio Paraná é um dos 15 mais extensos do mundo e tem 1.800 quilômetros em terras argentinas, sendo mais de 400 navegáveis, até Santa Fé. Seus afluentes mais importantes são, na margem direita, o Paraguai, o Salado e o Cacaraná, e na margem esquerda o Iguaçu, com o qual, na confluência que é ao mesmo tempo argentina, brasileira e paraguaia, forma as famosas cataratas, no arco de 4.000 metros. O Rio Paraguai só tem um pequeno trecho argentino, de margem direita, na fronteira das províncias de Chaco e Formosa com o Paraguai, mas juntamente com seus afluentes Pucumayo e Bermejo inunda as planícies da região na época das chuvas, criando lagunas e banhados. Já o Rio Uruguai marca as fronteiras de Misiones, Corrientes e Entre Rios com o Brasil, Rio Grande do Sul e o Uruguai. Na maior parte desse percurso é navegável. Muitos dos rios da vertente atlântica, que correm na Patagônia, ou se dirigem para essa região, têm poucos afluentes, com o traço peculiar de irem perdendo parte de suas águas à medida que avançam. Os principais são o Colorado, o Negro, formado pelo Neuquén Limay, o Chubut, o Deseado e o Chico, este nas imediações da Terra do Fogo. No interior mais árido e plano são muitas as pequenas bacias hidrográficas que não chegam ao mar. No Planalto de Atacama, de chuvas escassas e águas que provêm do degelo de altos picos da cordilheira, diversos rios têm curso intermitente ou desaparecem, quer nas lagoas, quer no meio de um dos numerosos salares, depósitos salinos comuns no oeste e, sobretudo, noroeste do país. Das planícies do Chaco, só conseguem sair o Pucumayo, o Teuco e o Bermejo, que terminam no Rio Paraguai, ou Corrientes, que mergulha no Paraná. Muitos dos rios têm importância econômica nos Pampas, por se prestarem a obras de irrigação, esgotam-se sob a intensa evaporação ou absorção pelos solos arenosos. Mais ao sul, na província de Mendoza, há uma ampla bacia interna formada por rios e riachos que descem dos Andes e raramente chegam às províncias vizinhas de La Pampa e Neuquén. Por isso o lugar tem o nome de Desaguadero, Desaguadouro, mas outros aparecidos, nos planaltos patagônicos. A vertente do Pacífico também tem início no segmento dos Andes que passa por Mendoza, são cursos de água pequenos que começam no alto da cordilheira, atravessando o estreito território do Chile.
bastante representativos da paisagem física argentina no sul dos Andes são os lagos e lagoas, mais de 400, alguns de grande beleza e interesse turístico, como Nahuel Huapi, junto ao qual fica São Carlos de Bariloche, dentro de esplêndido Parque Nacional. Há ainda o Coyoel Huapi e o Buenos Aires, na província de Chubut, na de Santa Cruz, o San Martín, o Argentino, o Cardiel, o Viedma, e, na Terra do Fogo, o Fagnano. Rio Bermejo. Na Argentina também se designa com o nome de Rio Bermejo o curso alto de um rio, mais conhecido por Rio Desaguadero Bermejo. É também um rio do departamento de Santa Cruz, Bolívia. Rio Colorado. O Rio Colorado é um dos principais cursos de água da Argentina, que localiza-se na América do Sul. Seu comprimento é de 114 quilômetros, a área da bacia é de aproximadamente 350 mil, a foz e o mar Argentina ou Oceano Atlântico e a altitude da nascente é de 3.000 metros. Rio Uruguai. É um curso de água que nasce na Serra Geral e que forma-se pela junção dos rios Canoas Pelotas, em altitude de 440 metros. Muitos dos rios da vertente Atlântico que correm na Patagônia, ou se dirigem para essa região. Tem poucos afluentes, com o traço peculiar de irem perdendo parte de suas águas à medida que avançam. Hábitos alimentares. A cultura alimentar da Argentina se baseia em uma forte herança espanhola e italiana, bem como de outras culturas europeias e da América do Sul. Baseada em consumo de carne de gado, com bifes e vinhos. A carne de gado da Argentina é considerada como uma das melhores e por essa razão os argentinos são dos maiores consumidores de carne do mundo. A carne argentina possui mais músculo, pode ser consumida assada ou grelhada, ensopada, frequentemente servida com batatas, vegetais e molho chimichurri, salsinha, azeite e alho, entre outros ingredientes. Os restaurantes especializados em churrasco, parrillas, apresentam grande variedade de carnes. Além disso, chouriço ou linguiça de porco, cordeiro e frango podem geralmente ser encomendados. Comidas italianas, legumes e saladas também são destaque na gastronomia argentina. Opções de massas, como tallarines, fettuccine, raviolis, nhoque e cannelloni são consumidas. Outros clássicos incluem empanadas, que são doces pequenos, que podem ser preenchidos com ingredientes como queijo, carne e legumes, e milanesas, ou carne frita e a milanesa, muitas vezes servidas como aperitivos ou em sanduíches com batatas. As refeições mais tradicionais incluem o puchero, que é um cozido feito de várias carnes e legumes, como pimentão, milho, cebolas e batatas, guisado de carne de milho, abóbora, arroz, batatas doces, maçãs e peras. Para terminar a refeição, os postres, que são as sobremesas, também fazem parte da tradicional gastronomia. Normalmente os favoritos são pudins, doces de leite, ou um tipo de caramelos, também biscoitos shortbread com camadas com doce de leite. Também é muito popular os sorvetes, de influência italiana. A erva mate é um chá amargo muito comum e popular também em todo o Uruguai e de outras partes da América do Sul. Dependendo da região, é consumido sem açúcar, ou adoçado e aromatizado com ervas adicionais. Em geral, os alimentos da Argentina não são muito picantes, como em outros países vizinhos. No entanto, existe uma grande diversidade de comidas no país. A área noroeste mantém uma forte influência pré-hispânica e incorpora muitos tipos de vegetais indígenas. Fornece para as demais regiões do país erva mate, consome mais e peixes de água doce. Algumas partes da Patagônia com a influência de Gales e da costa sul, os mariscos são frequentemente consumidos com um estilo italiano. Além dessa variedade de comidas, a Argentina também possui uma grande produção de vinho. A terra fértil, a altitude variável e a temperatura contribuem para a alta qualidade dos vinhos. Você também poderá encontrar cervejas de boa qualidade, tanto nacionais como importadas. Hábitos culturais. A cultura da Argentina é diversa, graças ao caráter pluricultural do país. Uma de suas variedades geográficas é a combinação das muitas identidades étnicas, principalmente a europeia, que compõem sua população. Entre elas existe o tango, ola, como é chamado em regiões ocidentais.
A cultura argentina tem como origem a mescla de outras que se encontraram durante o período das imigrações. Quanto às ideologias, destacam-se o pensamento e a linguagem social-democrata, bem como a fé na liberdade, na democracia e no respeito aos direitos humanos. Há no país uma grande diversidade de atividades culturais e artísticas de renome internacional: teatro, pintura, escultura, música e literatura. As cidades mais importantes, notadamente Buenos Aires, são palco diário de conferências, concertos, exposições, museus, cursos, peças de teatro e balé. Os cinemas são abundantes nas grandes cidades. A música popular, como o tango, a música tradicional e até o rock são interpretados e dançados em locais de ampla afluência pública. Uma das maiores paixões dos argentinos é o futebol, com alguns estádios conhecidos com capacidade de mais de 60 mil pessoas. O polo argentino é conhecido internacionalmente, tanto pela excelência de seus jogadores como pela qualidade dos cavalos. Tênis, hóquei, rugby são atividades praticadas pela população. A prática do esqui em suas diversas modalidades acontecem durante toda a época do inverno, entre os meses de junho e setembro. Esportes aquáticos, como barco à vela e a motor, windsurf, esqui aquático se praticam nos rios, lagos e em todo o litoral. Além da possibilidade de praticar equitação. Crise econômica atual na Argentina. Em quase 3 anos do mandato, essa é uma das mais graves crises enfrentadas pelo presidente Maurício Macri, cujo gabinete anunciar, nesta semana, 2 medidas para conter a desvalorização. Vender 330 milhões de dólares no mercado de valores e subir a taxa de juros a 60%, a mais alta do mundo. Ainda assim, o cenário no curto prazo não é promissor. A previsão é de mais inflação, mais incertezas, mais complicações, principalmente para quem depende de crédito ou de importações. A depreciação acelerada da moeda argentina, que já completa 50% em um ano, está associada ao contexto internacional adverso, a erros de Macri e a problemas históricos da economia da Argentina, segundo a avaliação de analistas. O grandolismo e o ajuste à desvalorização do peso argentino vem ocorrendo desde dezembro de 2017, mas em agosto de 2018 foi à lona depois de um anúncio do presidente. Macri tentava gerar confiança no mercado. O efeito, no entanto, foi o oposto e as palavras do presidente atraíram ainda mais incertezas. O episódio entrou para a lista do que alguns chamam de erro da equipe econômica que se autodenominou a melhor em 50 anos. O erro mais grave de Macri, dizem analistas e até integrantes do próprio partido do presidente, foi fazer uma leitura equivocada do contexto internacional. Num momento de protecionismo extremo, Macri decidiu que a Argentina voltaria ao mundo. Ao insistir na dependência do financiamento de mercados internacionais, a já histórica vulnerabilidade da economia argentina foi exacerbada. E quando os Estados Unidos elevaram suas taxas de juros, o peso despencou. Quando Donald Trump anunciou novas tarifas sobre o alumínio, o peso caiu. Quando a Turquia entrou em crise, o peso também desvalorizou. E assim tem sido. Nenhuma outra moeda de mercado emergente sofre tanto quanto a Argentina quando há qualquer movimento gerando tensão financeira e política em nível global. Enquanto o governo diz o mundo não nos acompanhou, os matemáticos falam em erro de cálculo em relação às variáveis externas. Se continuar tentando pôr fim ao desequilíbrio entre o que arrecada e o que gasta de forma gradual, a Argentina corre risco de sofrer ainda mais com a já elevada inflação. Se preferir reduzir o déficit de pronto, concorde nas despesas, vai dar um duro golpe nos milhões de argentinos que dependem do Estado. A decisão não é simples, em especial porque Macri e sua coalizão tentarão a reeleição dentro de um ano. Problemas ambientais da Argentina. Os principais problemas ambientais da Argentina: poluição do ar nos grandes centros urbanos, desertificação, desmatamento e degradação do solo. Perigos naturais: áreas de São Miguel de Tucumã e Mendoza, nos Andes, sujeitas a sismos. Temperos são tempestades com ventos violentos que podem atingir as Pampas e o Nordeste.
Grandes inundações, problemas ecológicos, problemas ambientais, urbanos e rurais, típicos de uma economia em industrialização, como a degradação dos solos, a desertificação, a poluição do ar e da água. Então é isso. Obrigado por assistir. Trabalho de Geografia Grupo 6. Feito por Pedro Alves, João Pedro Silveira, Guilherme Dias, Luciano Ferreira e Hugo Vinícius. Até a próxima.